Em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pai, sob a Tua direção, nós queremos aprender. Sob a Tua direção, esteja a nossa vida, nossos caminhos, nosso trabalho, nossa família, esteja totalmente sob a Tua direção. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Graças ao bom Deus, estamos aqui novamente e que Deus nos permita estar muitos e muitos anos, todos os dias, entre aspas, de segunda a sábado, trazendo a palavra de Deus para as nossas vidas, esse alimento tão precioso, tão libertador que é a palavra de Deus. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, verso 31 ao verso 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Amém? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Em outras versões, nós encontramos para cirandar como trigo. Em outras versões também, que Satanás já tem autorização para fazê-lo, para peneirar Simão. Agora, por que a palavra peneirar como trigo? Se nós formos a história da época, o trigo ele passava por um processo árduo e delicado para se extrair o seu produto, a sua farinha. Era um processo em que arrancavam-se os feixes, se batiam os feixes e depois tinham que separar a palha do grão para depois moer. Era um processo árduo. Ou seja, Satanás aqui, ele estava querendo colocar Simão à prova. Peneirar, colocar à prova para testar a fé de Simão. Só que nós bem sabemos que Simão ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Ele só recebeu depois que Cristo foi crucificado. E a Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então quer dizer, Pedro ainda não estava preparado. E o Senhor Jesus temia que Pedro viesse a desfalecer na fé. Então o Senhor Jesus rogou ao Pai para que não acontecesse antes de receber o Espírito Santo. Eu, porém, roguei por ti, olha só, quem intercede por nós? O Senhor Jesus. Ele que intercede por nós. Se o Senhor ele percebe que nós vamos cair, que nós vamos nos afastar, ele roga ao Pai para que Deus não permita que o inimigo ele venha nos derrubar. É interessante aqui, amados irmãos, que Satanás ele tem que pedir permissão para Deus. Satanás não pode simplesmente chegar assim, eu vou tirar a vida do Gabriel, eu vou colocar uma enfermidade no Gabriel, eu vou acabar com a família do João, eu vou fazer o João se desviar. Ele não pode simplesmente fazê-lo sem autorização de Deus. Deus ele é soberano.
Então, para que Satanás possa mover um dedo sobre as nossas vidas, ele tem que ter a autorização, a permissão do Todo-Poderoso. Por isso é Todo-Poderoso nosso Senhor. Ele é majestoso. Continuando aqui, amados, olha só a essência desse texto. A essência. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ué, mas Simão não era convertido? Esse texto já está lá no final, pouco antes do Senhor Jesus ser preso, condenado e crucificado. Então, até esse presente momento, os discípulos, eles já haviam expelido demônios e já haviam realizado muitos milagres. Até esse presente momento, já tinham autoridade para isso. Amém? Então, por que o Senhor Jesus, ele disse, quando te converteres, Simão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos? Isso quer dizer que os dons não salvam ninguém. Se você for em Mateus 7, 21, 7, 22, Senhor, Senhor, porventura, em teu nome não expelimos demônios? Não curamos enfermos? Não profetizamos? Então quer dizer que os dons não salvam. Apesar de Simão ter realizado proezas no nome do Senhor Jesus, ele ainda não era convertido. E a Bíblia nos assevera, a Bíblia é categórica. Se eu não sou convertido, o que é convertido? Vem do grego metanoia, uma mudança total de pensamento, de caráter, de atitude. Então a Bíblia nos assevera categoricamente, precisamente, que se eu não for convertido, eu não posso herdar o reino de Deus. Pedro ainda, Simão, não era convertido. Então se ele viesse a faltar, nesse ínterim, nessa transição, ele fatalmente perderia a salvação. O Senhor Jesus, sabendo disso, rogou ao Pai para que a fé de Simão não viesse a cair por terra. Qual que é a vontade do Pai? Salvar a sua criação através da fé no seu Filho Jesus. Amém? Amém. Então, Simão, ele só poderia fortalecer os seus irmãos depois que ele tivesse se convertido. Depois que ele recebesse o Espírito Santo sobre a sua vida. Porque quando nós recebemos o Espírito Santo, o Senhor nos capacita de poder, de virtude. Para que serve esse poder, essa virtude? Para que possamos apagar os dardos inflamados do maligno. Para que possamos nos manter firmes, constantes na fé, seguros na fé, consolados pelo Espírito, direcionados pelo Espírito. Por isso que a palavra diz que nós receberíamos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Olha só que bonito que Simão respondeu, que coisa linda, muito poético. Simão respondeu, ele porém respondeu, para quem? Para Jesus. Senhor, quando Jesus disse que quando ele se convertesse, era para fortalecer os irmãos. Olha o que Simão respondeu para Jesus. Ele porém respondeu, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Bonitas palavras, né? Ô João, rapaz, por você eu dou minha vida. Gabriel, por você eu dou minha vida, meu amigo. Você é um cara que eu quero demais, você é muito querido. Que palavras bonitas, que palavras comoventes. Talvez se fosse outra pessoa no lugar de Jesus, teria até chorado de emoção. Já pensou? Falar, Joãozinho, eu estou pronto para ir contigo
até a prisão, até a morte, Gabriel. Olha que coisa linda! Mas olha só, no verso seguinte. Mas Jesus lhe disse, afirmo-te, Pedro, que hoje, não é amanhã, não é ano que vem, que hoje, 3 vezes, repitam comigo, 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Pedro não negou uma vez, não negou 2, negou? Mas ele não falou que ia até para a morte com Jesus? Falou. Quantas vezes a pessoa fala, Senhor, eis-me aqui, está aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quantas vezes nós falamos que não abandonamos Jesus por nada? Mas como que Simão Pedro, ele ficou sabendo que realmente o que ele falou, o que ele proferiu, não condizia com o que ia acontecer? Porque enganoso é o nosso coração. Eu acredito, João, acredito, Gabriel, que Simão Pedro ele foi sincero. Ele falou aquele sentimento que ele tinha no seu coração naquele momento. Contigo eu vou até para a prisão. Contigo eu vou até para a morte. Ele foi sincero. Só que como que eu vou saber se aquilo que eu professo é real, é verdade? Quando ele passou pela prova. Quando ele foi questionado, conhece Jesus? Eu? Nunca ouvi falar. Você não estava com Jesus? Eu? Quem é esse Jesus? Eu, hein? Então, nós conhecemos a nossa fé quando ela é colocada em prática. Quando a fé é como se fosse um instrumento de guerra, uma arma, espiritualmente falando. Então, quando você se sente atacado, você percebe que é atacado, você tem que se defender usando essa arma espiritual, chamada fé. E eu vou saber se essa arma funciona quando eu utilizar ela. Porque, de repente, há a necessidade de usar essa arma espiritual e essa arma, na hora da necessidade, ela falhar. Então, eu só vou saber se ela funciona quando eu utilizar. E naquela ocasião, ele precisou utilizar essa arma chamada fé. E ela falhou. Ela não funcionou. Por que não funcionou? Já que Pedro havia expelido o demônio, feito muitos sinais pelo nome de Jesus. Por quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É o Espírito de Deus que nos capacita, que nos consola, que nos dá direção. Amém? Amados, essa é a palavra. Então nós não podemos nos deixar enganar pelo nosso coração. E quando vier as provas, as tribulações, a trincheira da vida, nós temos que estar armados com a espada do Espírito. A espada é a nossa arma que não falha, que nos capacita a vencer o inimigo. O maior inimigo não é Satanás. O maior inimigo é a nossa inclinação carnal. Porque quando nós estamos em comunhão com Deus, Satanás pode sugerir, Satanás pode rolar no chão, pode virar pirueta, não nos convence. Por isso, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão com Deus é muito importante. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós agradecemos porque a Tua palavra nos convence do pecado. A Tua palavra edifica a nossa fé. A Tua palavra é libertadora, Senhor. Aleluia.
Pai, perdoa nossos pecados. Perdoa os pecados da nossa família, Senhor. Que as tuas mãos estejam estendidas sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre aqueles por quem nós temos orado, sobre a vida daqueles que têm pedido oração. Que as tuas poderosas mãos estejam estendidas sobre a vida desse homem, desta mulher, que assiste nesse momento este vídeo, que participa dessa live conosco. Que as tuas poderosas mãos, elas venham libertar o cativo, venham levantar o caído, venham resgatar aquele que está perdido. Pai Santo, visita o órfão, a viúva, visita, Pai Santo, aquele que está enfermo, aquele que está de trás das grades, aquele que está desenganado pela medicina. Senhor, visita, revela a tua maravilhosa graça, dá fortalecimento, consolo. Abençoa, Pai Santo, nossos clientes, nossos vizinhos, abençoa este município, abençoa esta nação, Pai, pois tudo confiamos a Ti, que a Tua vontade ela cumpra-se em cada um de nós, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja engrandecido, honrado e exaltado. Amém. Graças a Deus. Amém.